Boa noite a todas. Nós estamos hoje nos reunindo mais uma vez para meditarmos no livro de Isaías. Estamos no capítulo 51. Vamos falar um pouco mais sobre as promessas de Deus, onde ele vai, em muitos momentos, estar reiterando a ideia de que tudo vai passar, mas a palavra dele permanece. No sentido de que podemos confiar plenamente no que Deus fala, porque se tem uma coisa que não vai mudar, que não vai deixar de acontecer, é a palavra dele, o cumprimento da palavra dele. Então, Isaías vai explorar isso aqui mais um pouquinho e vamos agora chamar o Espírito Santo para estar conosco nessa meditação. Senhor nosso Pai, estamos diante da tua presença mais uma vez, nos colocando diante da tua palavra para aprendermos mais do Senhor. Deus, nós precisamos muito que dentro de nós exista esse alimento eterno, que haja sempre, meu Pai, a edificação do que nós somos, que isso tudo seja feito para que o Senhor venha ter prazer em nós. Precisamos, meu Pai, que o Senhor venha se revelar para cada uma de nós dentro das nossas necessidades. Precisamos ser edificadas, precisamos ter a nossa esperança despertada, precisamos ter a nossa fé alicerçada, precisamos que o Senhor venha concluir a obra que o Senhor começou em nossas vidas. E através da tua palavra é que nós temos aprendido como entender a tua mente, como satisfazer a tua vontade, como nos alegrarmos com o cumprimento das tuas verdades em nossas vidas. Então, que o Senhor hoje venha nos dar um pouco mais desse alimento e que possamos, ao final dessa noite, meu Pai, estarmos ainda mais convictas, estarmos ainda mais inabaláveis de que tomamos a decisão certa quando escolhemos o Senhor em nossas vidas. Te agradecemos por esse momento, repreendemos todo mal e toda distração nesse momento e entregamos, meu Pai, tudo que formos fazer nessa noite em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá, meninas. Isaías 51, verso 1. Escutai-me, vós que seguis a justiça, vós que buscai o Senhor. Olhai para a rocha de onde vós sois talhados, e para o buraco da mina de onde vós sois extraídos. Nós já falamos várias vezes a respeito da linguagem de Isaías. Não é uma linguagem simples e nem direta. Normalmente ela é um pouco complexa e sempre com algo que parece enigmas. E a gente pode chamar isso de parábola, a gente pode chamar isso de metáfora, a gente pode chamar isso de várias formas na língua portuguesa. Mas o certo é que toda a escritura de Isaías é uma forma de poesia. E como toda poesia, nada é dito exatamente às claras. Sempre é falado nas entrelinhas a mensagem que o autor quer transmitir. E a gente vai ver aqui alguns termos interessantes. Primeiro, vamos nos ater ao destinatário dessa mensagem. Escutai vós, que seguis a justiça, vós que buscais ao Senhor. Então, essa mensagem não é para qualquer pessoa, não é para todas as nações, não é para todo mundo. Essa é uma mensagem para aqueles que buscam a Deus. Você se inclui nesse quesito? Você se inclui no meio daqueles que buscam a Deus? Então, uma maravilha. Essa mensagem é para você também. Naquele momento, Isaías estava escrevendo para um povo particular, o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. Eram prisioneiros dentro da grande
nação, do grande império que era a Babilônia. E essa mensagem foi escrita pelo menos 200 anos antes de acontecer esse cativeiro babilônico. E ele fala para essas pessoas. Por que ele falaria uma mensagem para pessoas que já são de Deus, que já pertencem ao Senhor? Às vezes a gente pode ficar imaginando, por que repetir novamente essa termos de confia em mim, porque eu sou fiel, para pessoas que já acreditam nesse Deus, que já entendem que ele é fiel, que já confiam plenamente nele. Porque, na verdade, essas pessoas estavam com a esperança delas abalada. A confiança estava abalada? Eu não penso que sim. Por quê? Porque o texto já fala: vós que seguis a justiça e buscais ao Senhor. Bom, você não vai buscar alguém em quem você não acredita. Mas se está sendo enviada uma mensagem, tem um objetivo. E é justamente restaurar a esperança, avivar a fé, trazer paz e tranquilidade para aquelas pessoas. Olha, vocês não estão sendo desprezadas, eu estou cuidando de vocês. Então, o objetivo dessa mensagem, dessa profecia, é justamente animar, perdoe a redundância, os ânimos daquele povo que estava no cativeiro. É uma mensagem muito interessante e que todas nós precisamos ouvir todos os dias. Isaías 51? Não só Isaías 51, mas sempre precisamos ouvir uma palavra de Deus onde ele diga: eu sou contigo. Por mais que a gente saiba que Deus é conosco, por mais que a gente saiba do poder, da grandiosidade dele, é possível que momentos venham em nossas vidas onde a gente fique abalado, principalmente por causa das nossas emoções. Então, a nossa razão, a nossa convicção diz: confia nesse Deus. E aí vem as emoções, vem os nossos sentidos, os nossos sentimentos dizendo: ele está atrasado, ou talvez ele não esteja olhando para a gente. Então, isso é uma grande mentira, uma peça que as nossas emoções pregam na gente. E aí vem a palavra de Deus dizendo: não, eu sou contigo, não temas. Então, assim como foi necessário para Israel, ainda que fosse um povo temente a Deus, seguidor de Deus, é necessário essas palavras também para a gente, ainda que sejamos seguidores de Deus, que sejamos tementes a Deus, que nós confiemos no plano da salvação através do Senhor Jesus. Isso é sempre necessário. E ele continua aqui: olhai para a rocha, de onde vós sois talhados. Talvez aí na sua versão esteja sendo usada a palavra cortados, né? Em outras versões está escrito lavrados. Olhai para a rocha, de onde sois talhados, lavrados, e para o buraco da mina, de onde vós sois extraídos. Na sua versão pode estar escrito também o poço, a caverna do poço, de onde sois extraídos, de onde sois cortados. E esses termos, rocha, poço, né, talhados, cortados, o que significa isso? Né? É uma alusão a quê? Se a gente for olhar o texto friamente, sem entender que Isaías está usando aqui uma metáfora, a gente não vai compreender realmente o que Deus quer falar com a gente. Mas se a gente entender que pedras são uma simbologia de pessoas, já vai ficar mais fácil a gente compreender esse texto. Então, tire o termo pedra, rocha, e coloque aí um ser humano, uma pessoa. O verso 2 vai explicar quem é essa pessoa. E ele vai dizer assim: olhai Abraão, vosso pai,
e para Sara que vos deu a luz, porque ele estava sozinho quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Voltando ainda para o versículo 1, olhai para a rocha de onde foste talhados, significa dizer, olha bem, de onde vocês foram tirados. Não é uma forma de diminuir Abraão, muito pelo contrário. O que Deus está querendo fazer é construir uma ideia de que o povo dele, a nação dele, foi construída pedra por pedra. Ainda que Abraão no passado fosse um, dele foi feita uma grande nação. Qual é a ideia do texto? Lembra que o capítulo 50, ele fala sobre isso. Poxa, nós ficamos como nada. Cadê meus filhos? Né? Sião lá fica se perguntando, cadê meus filhos? E ele está falando aqui, olha, de Abraão eu fiz uma grande nação. Por que vocês estão preocupados? O que ele quer garantir é a ideia dentro de Israel, dentro da nação, no seio da nação, a convicção de que eles não serão destruídos. E ainda que eles tenham se tornado um povo reduzido em número, eles vão crescer mais uma vez e vão se tornar uma numerosa nação, um povo numeroso em termos de quantidade, mais uma vez. Então, quando o texto fala, apontando para a rocha, está falando de Abraão, né? Quando ocorrem as escavações para extração de minerais, extração de rochas, isso acontece muitas vezes em cavernas, em poços, né? Vez por outra a gente vê aí que acontece acidentes, né, em cavernas de extração de carvão, porque isso realmente é removido, esses minerais, na intimidade da rocha, da crosta terrestre. Dá para entender isso aí? Então, ele está fazendo aqui justamente uma alusão, dizendo: olha, vocês foram tirados da rocha, que era Abraão, e Abraão, de um, eu multipliquei. Então, lembre quem vocês são, de onde vocês saíram, porque vocês vão voltar a ser um povo, uma nação grande. Eu tenho uma versão aqui que ele fala, ele usa o termo lavrar. Algumas de vocês aqui devem ter essa mesma versão, esse mesmo termo aí, lavrar. E eu me dei o trabalho de buscar no dicionário o significado dessa palavra. E ele fala assim, ó, cultivar a terra utilizando uma ferramenta, bordar ou realizar ornamentos em algo. E finalizando, o termo ou a explicação que eu achei mais interessante, realizar trabalhos em madeira, pedra ou metal. Então, o apontamento de o início de uma nação em uma rocha mostra o trabalhar de Deus na lapidação do ser humano, para que esse ser humano seja constituído como filho seu. Dá para entender? Então, Abraão foi uma rocha lapidada, vamos concordar? Ele é chamado para realizar a vontade de Deus e ele vai aprendendo com Deus a se encaixar nos planos de Deus. E se encaixa perfeitamente, tanto que até hoje ele é tido como o pai da fé. E a gente vai ver na construção do templo rochas sendo usadas para perfeitamente serem encaixadas para a construção da casa de Deus. E quando a gente vai ver, nós hoje somos o templo de Deus, a casa do Senhor, templo do Espírito Santo. Então, quando faz essa alusão à rocha, à pedra, tenham sempre em mente que, ou melhor, sempre não, desconfiem sempre, principalmente no livro de Isaías, que está se falando de pessoas, certo? Então, uma forma da gente ver Isaías descrevendo aí Abraão. Eu acho interessante a gente abrir aí em Mateus, no capítulo 3,
onde a gente vai ver um pouquinho mais dessa ilustração sobre pedras. Mateus capítulo 3, todo mundo já abriu? A gente vai a partir do verso 1, tá? Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o início desse texto mostra João Batista pregando arrependimento, que nada mais é do que o burilar, o lapidar de um ser humano para que ele se encaixe nos planos de Deus, na vontade de Deus. Pula aí para o verso 5. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Interessante isso. As pessoas iam buscar alento, alimento nas palavras de João Batista no deserto. A gente vê aqui, né? Jerusalém, toda a Judéia e a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui vem a conclusão desse texto. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E de que pedras ele está falando? As pedras lá do Rio Jordão? Não. Ele está falando de Jerusalém, de toda a Judéia e a circunvizinhança do Jordão, que estavam indo buscar a palavra de vida nos lábios de João no deserto. Então, essas pedras eram essas pessoas que, se bem lapidadas, elas encaixariam-se dentro dos planos de Deus e seriam filhos de Abraão. Beleza? Então, vamos voltar aí a Isaías e vamos continuar aí no verso 2, só para concluir. Olhai, Abraão, vosso pai, para a Sara, que vos deu a luz, porque ele estava sozinho quando eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, ele consolará todos os seus lugares abandonados. E aqui a gente está falando de uma terra, de uma região geográfica. Perceba que Deus ele tem o cuidado com essa região, Jerusalém. Já falamos várias vezes sobre isso. É o lugar no planeta Terra que Deus escolheu para ser adorado. Ah, eu não posso adorá-lo ele em minha casa? Claro que sim, porque a adoração hoje é feita em espírito e em verdade, mas que Deus tem um carinho especial com Jerusalém, isso não tem discussão. Até o final, lá em Apocalipse, a gente vê que Jerusalém é um lugar especial para Deus. E ele fará o seu deserto semelhante ao Éden, e o deserto dela semelhante ao jardim do Senhor. Alegria e júbilo serão encontrados nela, ação de graças e a voz da melodia. Aquela região vai ser restaurada e a nação vai ser reintegrada àquele lugar. Ali se ouvirá então canção e melodia de alegria. Por quê? Porque aquele povo saiu do lugar onde estava, sofrendo, com dores, gemendo, onde a gente vai ver que é o cálice da ira de Deus dentro da Babilônia, nação inimiga. Vão sair daquela condição de dor e sofrimento e vão voltar à sua casa, ao seu lugar de origem, onde lá eles povoarão mais uma vez aquele lugar. Aquela ideia de Abraão, quando era um e multiplicou.
Pois bem, vocês serão poucos, vocês serão reintegrados àquele lugar e vocês ali se multiplicarão. Aquelas terras, 70 anos se passaram. Tem alguém lá explorando aquele lugar? Com certeza. Mas será que toda a terra? Pelo texto, parece que não. Parece que existem lugares lá que ficaram áridos, desérticos. Com certeza, ali aquela região, parte da Judéia era desértica, parte era terra fértil. Então, aqueles lugares ali devem ter sido tomados de mato, né? Tomados de espinheiros. Pois bem, aquilo ali vai deixar de ser deserto, vai deixar de ser morada de chacais e vai se tornar como o Éden. Nós temos uma ideia do que é o Éden se a gente voltar para Gênesis, né? Onde a gente tinha lá frutos e plantas de tudo que era espécie, de tudo que era variedade, e num ambiente extremamente fértil e de paz. Tamanha paz, tamanha fertilidade, tamanha prosperidade, que eles vão estar extremamente felizes, satisfeitos, terão paz e inspiração, criatividade para criarem louvores e cânticos ao Senhor. Estarão lá regozijantes, ok? Contentes. Muito legal isso aqui. Alegria e júbilo serão encontrados nela. Ação de graças e a voz da melodia de cânticos. Na sua versão pode estar um pouquinho diferente. Verso 4. Escutem-me, meu povo, e me deem ouvidos, ó minha nação. Pessoal, eu percebi que em algumas versões a gente vai ver esse texto sendo escrito de outra forma. Estou lendo aqui na King James e a gente percebe que o texto está sendo direcionado a Sião. Mas na sua versão pode estar escrito aí nações, ilhas, e apontando não para Israel, mas apontando para todos os povos. Eu prefiro ficar com a versão King James, que é uma versão mais fiel ao texto original, tá certo? Eu prefiro. E a gente vai perceber que esse texto continua sendo enviado ao povo de Deus. Esse texto continua sendo enviado àqueles que perderam a esperança dentro do cativeiro, apesar de manterem sua confiança em Deus. Ok? Então, Deus vai continuar animando essas pessoas, tá? Podemos espiritualizar o texto e trazer para nossas vidas? Podemos perfeitamente, mas vamos buscar primeiro o entendimento do texto puro e depois a gente pode expandir a compreensão dele. Escutem-me, meu povo, e me deem ouvidos, ó minha nação, porque uma lei se originará de mim, e eu farei meu julgamento permanecer para uma luz e para uma luz dos povos. Então, esse primeiro momento é falando com Israel. Eu vou cuidar de vocês e vou usar vocês para que sejam uma luz para os povos. Então, eu não consigo entender que ele esteja falando com todas as nações em um primeiro momento para dizer que ele será luz para essas nações. O que eu percebo é que ele está falando para Israel, preparando Israel para a sua missão. Quando a gente fala de luz para as nações, inevitavelmente você pensa, é Jesus. E você está completamente certa no seu pensamento. É o Messias que vai ser luz para as nações. Mas vamos combinar que Jesus era judeu, um israelita, e que essa luz sai de dentro de Israel para as nações. Então, em primeiro momento, a gente vai ver Deus tratando com Israel para depois, então, tratar com as nações. Antes de tratar com as nações, ele tem que fazer de Israel um povo livre. E é o que a gente vai ver agora.
Ele tem que tirar Israel da Babilônia. Senão, o restante dos planos dele não são concretizados. Não há possibilidade de tudo mais se tornar viável. Então, primeiro, eles têm que sair da condição de escravos, se tornarem mais uma vez donos da sua terra, para então entenderem a mensagem do Messias, que vai ter uma proposta bem maior do que só salvar Israel. Então vamos lá, escutem-me, meu povo, me deem ouvidos. A ideia de escute, me dê ouvidos é que não basta você ouvir, é que você tem que fazer aquilo ser entronizado em você. Aquelas palavras, elas têm que estar dentro de você e se tornarem uma prática. E aqui não é só uma prática em ações, mas uma prática dentro das suas emoções, dentro do seu entendimento. Vou relembrar. Para que mandar uma mensagem para pessoas que já creem nele? Parece uma ideia estúpida, uma perda de energia. Não, tem uma necessidade. Aquelas pessoas precisam ser animadas. A esperança delas precisa ser avivada. Tá? Então ele vai continuar. Escutem-me, coloquem isso dentro de vocês, porque isso vai fazer mudar seus pensamentos, vai fazer mudar suas emoções, vai fazer mudar a, os seus sentimentos. E ali essas pessoas vão começar a ter disposição, ânimo e coragem para o que vai vir depois. Me dê ouvidos, ó minha nação, porque uma lei se originará de mim, e eu farei meu julgamento permanecer para uma luz para os povos. Na sua versão pode estar escrito juízo, na sua versão pode estar escrito direito e ainda pode estar escrito justiça. Juízo, julgamento, direito, justiça. Tudo a mesma coisa. Tudo se referindo à lei de Deus. E quando a gente imagina a lei de Deus, o que que a gente tem em mente? Uma série de regras, princípios, ordenanças, mandamentos que as pessoas devem seguir para se encaixarem dentro da vontade de Deus. Difícil compreender isso? Não, né? Então, o que ele está querendo dizer é que vai sair dele mesmo. A gente sabe que Jesus nasceu de Deus, né? Gerado em Maria, concebido por Deus. Vai sair de mim um juízo, a justiça, uma lei, um mandamento, um julgamento que vai servir de luz para as nações. Começa dentro de Israel e vai se expandir depois para todos os povos, certo? Então, para mim, aqui começa muito claramente, mais uma vez, a ser falado sobre o Messias. Isaías, mais uma vez, começa a dissertar sobre o Messias. E aí a gente vai ter aqui o seguinte. Eu acho que vale a pena a gente abrir aí em João, no capítulo 8. João, capítulo 8, no verso 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus aqui em João se identificando como luz do mundo. Jesus aqui em Isaías sendo descrito como aquele que será a luz do mundo, luz das nações. Eu acho interessante aqui a gente abrir também em Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, verso 28. Todo mundo? Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras,
as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a gente vai ver aqui Jesus ensinando doutrinas que não vêm dele mesmo, mas diretamente de Deus, certo? Então, para mim esse verso aqui realmente ele faz uma alusão perfeita ao Senhor Jesus. Vamos continuar. Minha justiça está próxima, minha salvação é vinda, e meus braços julgarão os povos. As ilhas esperarão em mim, e em meu braço elas confiarão. Quando ele fala que a minha justiça está próxima, eu não sei qual o seu entendimento, mas o meu entendimento é o cumprimento de toda a minha vontade está próximo. Vamos atentar para o texto, na crueza dele, e a gente vai entender que ele está falando para o povo cativo: olha, já está chegando o final disso tudo. Se animem, tomem fôlego, porque a coisa já vai acabar. Vocês já vão ter alívio de todas essas dores. Minha justiça está próxima, e essa proximidade eu entendo que não é física, é uma proximidade temporal. Falta pouco tempo para minha justiça, minha vontade se cumprir. Minha salvação é vinda, meus braços julgarão os povos. Então, Deus assumindo para si a capacidade, capacidade não era esse termo que eu queria usar, mas assumindo para si a responsabilidade de libertar o seu povo e julgar aqueles que estavam escravizando o seu povo. Está chegando o momento. Minha salvação é vinda, os meus braços julgarão os povos. As ilhas esperarão em mim, em meu braço elas confiarão. Aqui eu já entendo um outro momento do cumprimento dessa profecia. Então, o primeiro momento foi a libertação de Israel da Babilônia. E o segundo momento, quando ele fala que as ilhas esperam em mim, a gente já sabe que as ilhas não são, de fato, ilhas físicas, né? A ilha de Fernando de Noronha, a ilha das Canárias. Não, estamos falando de povos distantes de Deus. Uma forma, uma linguagem diferente que Isaías usa. Ilhas, povos distantes de Deus. E ele fala que esses povos confiarão nele. Esses povos esperam nele e aprenderão a confiar nele. Por que que os povos esperam nele? Porque os povos também precisam da luz. Porque todas as nações precisam da salvação através do Senhor Jesus. Porque estamos falando aqui de algo muito maior do que a libertação de um povo. Estamos falando da salvação da humanidade. O texto ele começa a se expandir nesse momento. E quando ele começa a falar da salvação da humanidade, ele vai dizer que as nações esperam dele. E sim, é uma verdade. Nós fomos alcançados hoje pelo poder de Deus. Mas se nós não o tivéssemos, estaríamos dependendo de quem? Estaríamos buscando a quem? De alguma forma, de verdade, Deus se apresentou para a gente no momento que nós estávamos buscando a Ele. Talvez a gente não entendesse que a nossa busca era Deus. A gente só estava buscando por alívio, a gente só estava buscando por sossego, por paz. A gente estava buscando salvação. E ele se apresentou para a gente dizendo: olha, eu sou um Deus onipotente, poderoso, tal, tal, tal. E essa história do plano da salvação que nós já conhecemos. Essas pessoas, as nações, elas buscam até a salvação delas, a prosperidade delas, a paz delas, em falsos deuses. Elas estão buscando, na verdade, o Deus verdadeiro. A elas ainda não foi revelado.
mas o que elas estão buscando é algo que só Deus pode dar. Foi o que a gente estava buscando também, algo que só Deus podia dar, certo? Até mesmo lá, quando eu tentei suicídio, o que eu estava buscando era paz. Eu ia achar paz no suicídio? Nunca. Ia ser pior ainda. Eu ia cair na treva de vez. Deus me alcançou, mas eu já estava buscando por ele. Dá para entender? Cada um de nós teve essa experiência. Cada um de nós teve essa experiência. A gente sempre esteve buscando por Deus. Quando encontramos com ele, pronto, a gente quietou. Encontramos o que precisávamos. Agora a gente só se aprofunda em cada vez mais o conhecê-lo. As ilhas esperam em mim e em meu braço elas confiarão. Nós hoje confiamos no braço do Senhor. Erguei vossos olhos aos céus e considerai a terra embaixo, porque os céus irão desaparecer como fumaça e a terra tornar-se-á velha como roupa. E aqueles que habitam nela morrerão de modo semelhante, porém minha salvação será para sempre, minha justiça não será abolida. Essa ideia de fazer essas pessoas olharem para o alto e olharem para baixo, vendo a magnitude, a grandeza, né? A expansão dos céus e a mesma coisa da terra, transmite para a gente uma ideia de equilíbrio e solidez. Você já imaginou algum dia acordar e não ver sob os seus pés o chão? Ou não olhar para o alto e ver os céus? Já imaginou isso? Não, hoje eu vou acordar e não vou ver os céus. Vai ter um vácuo lá, vai ter um vazio. Não, a gente sabe que vamos acordar amanhã, vai ter céu em cima, vai ter terra embaixo. O que Deus está querendo dizer é que isso é tão certo, tão sólido, tão firme, que a gente pode confiar nessas coisas. Mas olha, essas coisas vão passar. Mas a minha palavra não. A minha palavra é muito mais sólida, a minha palavra é muito mais confiável do que esses fundamentos que eu mesmo fiz. E quando a gente ouve a palavra fundamento, a gente imagina que é algo realmente sólido, algo que existe para sustentar todo o resto. E ele está falando que esses fundamentos vão passar. A minha palavra vai permanecer. Qual é a ideia por trás disso? O que, que tem nas entrelinhas dessas palavras? Confia em mim. Pode confiar. Porque até aquilo que é realmente algo que te traz estabilidade, isso vai passar. Minha palavra não. Eu gostaria que a gente abrisse em Salmo 102. Salmos 102, a partir do verso 25. A gente vai ter aqui o seguinte: em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ou seja, terra e céus, criação de Deus. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos seus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Deus vai sempre ter um povo diante de si. Ele sempre vai ter aqueles reservados para si, sempre. Esse salmo, pode ter certeza, o povo de Israel já conhecia. Davi ficava lá cantando isso aqui para o povo. Estava dentro do palácio, isso foi enunciado também para o povo. Isaías está repetindo algo que ele já ouviu lá atrás. Vamos agora lá para frente? Abra aí em 2 Pedro, no capítulo 3, perto de Apocalipse, tá? Todo mundo? 2 Pedro 3,
no verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Por que eu trouxe esse texto lá no final da história? Comparando aqui com Isaías. Pelo seguinte, pessoal, porque, no meu entendimento, essa profecia ainda não se cumpriu. Vamos concordar que os céus e a terra ainda são os mesmos? Desde quando Deus os criou? Mas a gente está vendo aqui que com a vinda do Senhor, esses céus e essa terra vão desaparecer. Então, isso é algo que vai acontecer no futuro. Essa profecia de Isaías, capítulo 51, ainda não foi completamente cumprida, tá certo? Por isso eu trouxe esse verso para vocês. E para concluir, Mateus, capítulo 24, verso 35. Mateus 24, verso 35. Só para terminar, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aqui é o próprio Jesus, luz do mundo, falando para os seus discípulos, certo? Então, mais uma vez apontando para que o cumprimento de todas essas coisas vão estar sempre atreladas à pessoa do Senhor Jesus. Tudo sempre atrelado à pessoa do Senhor Jesus. E quando a gente pensa em Jesus, a gente imediatamente lembra do plano da salvação. Tudo isso tem que estar atrelado ao plano da salvação. Então vamos lá, voltando para Isaías, verso 7. Escutai-me, vós que conheceis retidão, o povo em cujo coração está a minha lei. Mais uma vez, isso aqui é para todas as nações? Não, isso aqui é para os gentios. Isso aqui, gentios, perdoe. Isso aqui são para os israelitas, tá certo? Por quê? Porque nessa época, quem estava ouvindo essa palavra, de fato, eram os israelitas. Não existia nenhum outro povo que guardava a lei do Senhor. Era só Israel, tá? Vamos espiritualizar e trazer para a nossa vida hoje. Ok, hoje. Mas naquela época era muito específico para Israel. Então, olha só o objetivo da mensagem. Não temais. Não tenham medo. Não duvidem. Confia. Tenham paz. Mude os seus pensamentos. Quando a gente fala de temor, a gente fala de atitude? Não, a gente fala de um sentimento, de uma intenção, não necessariamente de uma atitude, né? Não tem mais vós a desonra dos homens, e nem estejais vós com medo das injúrias deles. A sua versão está um pouquinho diferente, mas o que ele está querendo dizer, não tenha medo daquilo que os homens podem te causar. Não, não fica preocupado. Não fica preocupado. Porque a traça os devorará inteiramente como uma roupa, e o verme os comerá como lã. Eles são tão frágeis. A palavra diz assim, que a traça, quem sabe que é traça? Um bichinho desse tamanho, né? Que fica dentro de um casulinho, que dá tamanho a ele. Porque se tirar ele do casulo, ele é menorzinho ainda, é uma minhoquinha. O que ele faz? Rói roupa, né? Ele vai lá e destrói. O vestido pode ser mais lindo, a roupa pode ser a melhor fibra. Ele vai lá e destrói. Um bichinho desse tamanho vai lá e destrói. Isso falou, faz um estrago terrível. O que ele quer dizer é a fragilidade da humanidade. Não tenha medo dessas pessoas, não tenha medo de homens. O que você tem que fazer é manter firme a sua fé, inabalável. Você não pode justamente cair na dúvida.
Antes que vocês caiam na dúvida, eu estou vindo aqui, olha, não tenha medo, eu sou contigo. Isis, quer falar alguma coisa? Você levantou a mão aí? Você falou do 7. Sim. Escutem vocês que sabem o que é direito. Eu discordo que aqui ele está falando apenas para o povo de Israel, porque parece então que o 4 está desconexo. Quando ele diz, escute o meu povo, acho que aqui ele está falando para o povo de Israel. Dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar minha lei às nações. E se a gente analisar a maioria das civilizações, das sociedades que a gente conhece, tem os 10 mandamentos como o esqueleto de como fundamento de todas as suas leis. É, é, é dela que advém todo o ideal do que é moral, do que é ético, do que é justo, do que é certo e errado. E nesse verso eu acredito que ele está falando a todo mundo que conhece realmente as leis, que os convertidos, as pessoas que têm os 10 mandamentos como seu fundamento enquanto construção de moral, de ética. Só discordo nesse sentido. Não sei se você concorda. Não, foi como eu falei. Talvez você não pegou. No início, essa profecia é para aquelas pessoas. Depois a gente pode expandir para cada um de nós. Naquele momento não existia cada um de nós. O que existia era Israel. Ele fala aqui, ó, povo cujo coração está na minha lei. Que outro povo tinha lá cujo coração estava na lei dele? Aí você fala, não, mas tem os 10 mandamentos. Deixa eu te dizer uma coisa. O Código de Hammurabi contém os 10 mandamentos? Você vai concordar comigo que sim. O Código de Hammurabi contém os 10 mandamentos. E se eu te disser que o Código de Hammurabi foi escrito antes mesmo dos 10 mandamentos serem escritos? Então, existia já entre os homens códigos de ética também. Não quer dizer que Deus tirou dos homens esse código de ética. Claro que não. Mas já existia embutido em cada ser vivo, existe embutido em cada ser vivo a consciência do certo e errado. Existe dentro de nós, né? Então, essa ideia da lei não são apenas os 10 mandamentos. Vai muito além disso. E todas essas nações, como você fala, não vou nem dizer todas, não vou arredondar, vou generalizar, não. Mas muitas nações tinham sim princípios. Senão virava tudo um caos. A Babilônia se tornou um grande império. Por quê? Porque lá dentro era bagunçado? Não, tinha lei. Quando foi que a Babilônia caiu? Quando Deus quis. O Egito era bagunçado? Quando a gente vê lá Abraão chegando lá, tinha lei. Não podia se desposar uma mulher que já era casada. Ah, eles tinham a lei de Deus no coração? Não, eles eram totalmente politeístas. Eles nem tinham ouvido falar de Deus. Entende? Então, só para a gente ter essa noção de que quem seguia a lei de Deus era o povo de Deus. Né? O povo de Deus, inclusive, ele foi confeccionado, ele começou a ser construído justamente para levar a lei de Deus para as nações. Tanto que ele fala aqui no verso anterior, ele fala no verso 5, as ilhas esperam em mim, e o meu braço, e em meu braço elas confiarão. Porque sim, no final das contas, todas as nações, todos nós, precisamos da lei de Deus. Mas o código de ética, um código de ética, é normal, qualquer nação tem, qualquer nação pagã tem. Se você for para dentro do candomblé, eles lá não apregoam a Deus. Eles não pregam Jesus. Mas tem ética lá dentro. Se você for para dentro da prisão, quem é que está lá dentro da prisão? Foi quem. É verdade. Deus é mais, mas é verdade. Quem é que está dentro da prisão? Foi quem roubou, matou. Está fugindo tudo dos 10 mandamentos, né? Roubou, matou, mentiu, adulterou. Pronto, a desgraceira toda está lá dentro da prisão. Mas chega lá dentro da prisão, tem um código de ética entre eles.
Eles fazem mensuração entre crimes e crimes. Quem rouba um banco não é tratado da mesma forma que um pedófilo, que um estuprador. Até no meio deles existe um código. Eles seguem a Deus? Não. Então, essa ideia de organização, né, quando a gente vê aqui, povo cujo coração está na minha lei, ainda não são todas as nações. Mas será, sem dúvida, concordo com você plenamente. Isso ele já disse no verso 5. As nações esperam em mim. De mim sairá uma lei que servirá de luz para as nações. Entende? Sim, verdade, isso vai acontecer. Então, o que eu estou falando assim, essa profecia de todo, nesse momento já se cumpriu? Não. 200 anos se passaram, ela se cumpriu toda? Não. Houve a libertação do cativeiro. E o resto, hoje, tem coisa aqui que até hoje não se cumpriu. Entende? Então, mas em princípio foi para Israel. É de Israel que Deus trata com Israel, pessoal. É o, é o filho. O resto vai se tornar, tá certo? Mas por causa de Israel. Ah, não, eu não acredito em Israel, eu acredito em Jesus. Ah, tá, fica estranho. Porque Jesus veio de Israel. É filho de Israel. É filho de uma das 12 tribos de Israel. Então, aí não tem como a gente fugir. Então, eu vou insistir nesse pensamento, mas não vou me limitar a ele, Isis. Vou insistir que essa mensagem é para Israel, mas não vou me limitar que hoje essa mensagem não seja para mim. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Não, não vamos temer o que os homens podem nos causar, certo? Então, eu não discordo de você, só que nesse momento, naquele dia, naquela época, não eram para as nações. Por que não eram para as nações ainda? Porque não existia a luz. Não existia Jesus. Aí com Jesus vem todo o resto. E aí ele vai continuar dizendo que não é para temermos nada, porque como eles serão devorados como roupas por traças, e os vermes os comerão como lã. É só mostrando que o ser humano é passageiro, efêmero, é transitório, não perdura. Por mais que ele queira até te causar uma injúria, essa injúria não vai ser eterna. Por quê? Porque ele vai passar também. Quem não vai passar é Deus. Quem não vai passar são as palavras dele. E ele vai continuar. Minha justiça, porém, será para sempre. Minha salvação de geração a geração. Então, quando ele vem com esse para sempre, quando ele vem de geração a geração, aí eu já vou me incluir. Aí não é mais só para Israel, não. Aí já tem eu na história. Já tem o tal do de geração em geração. Entendeu? Aí Isaías continua. Desperta, desperta, ganhe força, ó braço do Senhor. E aqui vou parar para ponderar com vocês. O que vocês acham? Gostaria até de ouvir vocês. Deus está dormindo? Deus está descansando? A gente vai lá e vê Jesus falando: Meu pai trabalha hoje, meu pai trabalha ainda hoje, eu também trabalho. Aí vem um texto aqui e fala: Desperta, desperta, ganhe força, ó braço do Senhor. Será que Deus estava dormindo? O que vocês acham? Deus estava descansando? Deus estava precisando de um pause? Estava no Caribe? Estava construindo um outro céu? Mas olha a mentalidade daquelas pessoas. Essas palavras revelam a mentalidade, os pensamentos daquelas pessoas. Deus esqueceu da gente. Deus está dormindo, Deus está fazendo alguma coisa e não somos prioridade para Ele nesse momento. Então, o texto é só para revelar as emoções daquelas pessoas. Pessoal, aqui, para mim, ele está trabalhando em nível de emoção e de pensamentos. O trabalho de Deus aqui
com essa mensagem é justamente mudar o pensamento daquelas pessoas. Então, Deus chega dizendo que ele vai fazer acontecer. E aí a gente vê o homem falando: desperta, desperta, ó braço do Senhor. Claro que ele não estava dormindo, gente. Impossível. Aliás, tem uma coisa que Deus não tira é férias, né? Não tira férias. Quando fala lá que ele descansou, já falei isso algumas vezes, tem pessoas novas aqui, vale a pena rememorar. Quando fala lá em Gênesis, viu Deus que tudo era muito bom, no sétimo dia descansou. Não foi porque ele estava cansado ou ele tinha necessidade de repouso, é porque não havia mais o que ser feito. O descansar não significa cansei. O descansar significa concluir. A criação. Agora, o trabalho continua, cuidar da criação. Concluir a criação, tá? Então, esquece, Deus não dorme, não vem com essa conversa aí, não. Desperta, desperta, ganhe força ao braço do Senhor. Ué, ele perdeu a força? Claro que não. Mas isso é para você ver os pensamentos da pessoa. Que nem eu falei aqui outro dia, né? A evangelista lá, desesperada, com dores, ou o Senhor me cura ou o Senhor me mata. Um pensamento pueril, infantil. Como assim o Senhor me mata? Ele não tem poder para curar? Então, uma oração sem inteligência. É o que a gente está vendo aqui. Uma oração sem sabedoria, meu ponto de vista. Desperta, desperta, ganhe força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias antigos, nas gerações dos tempos antigos. Ah, então eles lembram o que Deus fez no passado. Está vendo que esse é um povo cuja lei de Deus está em seus corações? Não és tu aquele que cortou Raabe e feriu o monstro marinho? Então, aqui, pessoal, vai ter aí na sua versão Raabe e pode ter na sua versão Egito, tá? Primeiro momento, quando eu li Raabe aqui, eu fiquei pensando lá nas muralhas de Jericó, não vou mentir. É pueril, infantil. Mas, não tem nada a ver com Raabe lá de Jericó. Esse Raabe é uma menção realmente ao Egito, tá? E aqui, mais uma vez, Isaías vai rememorar a libertação do cativeiro egípcio, tá? Então, não és tu aquele que cortou Raabe e feriu o monstro marinho? Monstro marinho porque, sim, o Egito, ele era uma potência mercantil, ele tinha uma navegação muito interessante, muito desenvolvida. Não és tu aquele que tem secado o mar, as águas do grande abismo, que tem feito das profundezas do mar um caminho para os resgatados atravessarem? Perfeitamente uma alusão à abertura do Mar Vermelho. Você vê, pessoal, como a linguagem dele é poética? Era muito mais fácil ele falar: não foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho? Ele não fala assim. Ele fala de uma forma rebuscada. E para mim, né, isso é permissão mesmo de Deus, permissão do Espírito Santo, porque é para você buscar o conhecimento, é para a gente buscar o entendimento. É nessa busca que a gente se aproxima de Deus. Se a coisa ficasse sempre muito fácil, não existiria busca. E se não há uma busca, aquela ideia, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu. Se não há uma busca, não há de fato uma conversão, não há de fato um interesse, não há de fato uma um interesse realmente na sua comunhão com Deus. Tem que haver a busca. Então, a palavra, às vezes, é meio confusa, que é para você ficar quebrando cabeça mesmo. Se você está ao trabalho de quebrar cabeça para entender isso aqui, é porque você tem desejo mesmo. Então, o Espírito Santo vai chegar e vai te revelar. Tá? Dentro da sua ação, da sua atitude, o Espírito Santo vai ter uma outra reação. Portanto, os redimidos do Senhor retornarão e virão com gritos de júbilo para Sião, e eterna alegria estará sobre suas cabeças. Eles obterão júbilo e alegria, e tristeza e pranto fugirão. Então, o que a gente percebe é que
eles confiam que se Deus desperta, eles vão ter a vida deles resolvida, serão libertos e voltarão para suas casas. Mas Deus tem que despertar primeiro. Na verdade, quem tem que despertar são eles. E Deus vai fazer esse chamamento também. Então, vamos lá. Alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Estou indo rápido. Quiser, pode dar uma paradinha aí. Eu mesmo, sou aquele que vos consola. Quem és tu, para que tenhas medo de um homem que morrerá, e do filho do homem, o qual será feito como é? E esqueces do Senhor, teu Criador, que tem estendido os céus, e pôs os alicerces da terra, e tens sentido medo continuamente, todo dia, por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir. Então, Deus, ele provoca agora o pensamento da pessoa. O pensamento da pessoa é o quê? Eu estou com medo. Ele fala, rapaz, quem é você? Se posicione nesse mundo. Você é filho meu. Você é filho de Deus. Quem é você para temer o jugo do opressor? Então, em vez de você temer, avive e desenvolva a sua fé. Desperte você. Seja ousado na sua fé. Mas não diminua no seu medo. Deus, ele não vai realmente contar com os medrosos. Vê lá na história de Gideão. Os tímidos e medrosos podem voltar para casa. Se não me engano, teve uma passagem dessa com Davi também. Aqueles que forem covardes, fiquem aí. Vai tomar conta aí das coisas. Deus não conta com as pessoas medrosas, tímidas, acovardadas, apequenadas dentro de si mesmas. Ele provoca a pessoa toda hora. Desperta, levanta, cresce, cresce dentro de si mesmo, confiando em mim. É isso que ele vai provocar. Ah, e onde está a fúria do seu opressor? O exilado cativo apressa-se para que possa ser solto e para que não venha morrer na cova e o pão venha lhe faltar. Olha só como ele te provoca. Apressa-te para que possa ser solto. Enquanto você tiver mentalidade de escravo, enquanto você tiver mentalidade de mundano, não tenho como fazer a minha obra em você. Deus está desprezando a pessoa? De forma alguma. Mas ele está provocando a pessoa a ir para um nível além. Para essa pessoa ter esse despertamento primeiramente dentro de si. Né? Às vezes a gente fica acreditando que é Deus quem vai fazer tudo. Não é, pessoal. Não é. Quem vai fazer tudo, ou melhor, não existe isso quem vai fazer tudo. O que existe é uma parceria. Deus, ele vai te dar a direção, você tome coragem de obedecer. Deus vai te dar a direção, você tem a ousadia de cumprir. É por aí. Verso 15. Porém, eu sou o Senhor teu Deus, que dividiu o mar, cujas ondas rugiram. Claro que ele está falando aqui, mais uma vez, a respeito do Mar Vermelho. Ele está lembrando, o pessoal cobrou. Não foi o Senhor que abriu o Mar Vermelho? E ele está dizendo, eu sou o Senhor que abriu o mar Vermelho. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. E aí, ele é o Senhor de que exército? O exército celestial? O exército de Ciro? O exército da Babilônia? O exército assírio? O exército egípcio? O exército de Israel? Ele é o Senhor dos Exércitos. Aí ele está apontando aqui que está tudo no controle dele. Não tem o que temer, você só tem que confiar. Seu trabalho é confiar. Eu vou explicar por que você está passando por isso. Mas eu vou te dizer que isso vai passar.
E depois que passar, seu trabalho é confiar apenas em mim. Eu tenho colocado minhas palavras em tua boca e tenho coberto a ti na sombra da minha mão, para que eu possa estabelecer os céus e pôr os alicerces da terra, e dizer para Sião: tu és meu povo. Vamos traduzir, vamos esmiuçar isso aqui. O próprio Deus tem colocado na boca de Israel as suas palavras. Israel era para ser o mensageiro do Senhor. Israel se tornou seguidor de falsos deuses, mas Israel era para ser o mensageiro do Senhor. As profecias estão nos lábios de Israel. Isaías era quem? Um israelita. Jeremias, Jonas, Miqueias, Elias, Eliseu, tantos outros profetas. Eram todos israelitas, tudo boca de Deus. Eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca. Eu tenho te protegido, tenho te coberto com a minha mão. Eu tenho te protegido, tenho te guardado. Para quê? Para que eu possa estabelecer os céus e pôr os alicerces na terra. Para que eu possa instalar você de volta em Sião, tendo os fundamentos que eu criei à sua disposição. Esse era o objetivo do Senhor. E dizer para Sião: tu és o meu povo. Novamente, Sião. Não é igreja, não são os povos, não são as ilhas. Sião. Tudo começa com Israel. Verso 17. Desperta, desperta. Levanta-te, ó Jerusalém. Agora muda a retórica. Enquanto Jerusalém estava lá pedindo, desperta, desperta ao braço forte do Senhor, agora ele está falando, desperta, desperta, Jerusalém. Acorda para a vida, que eu não estou dormindo. Vocês que estão aí enebriados. Ó Jerusalém, que tem bebido da mão do Senhor a taça da sua fúria, da sua ira. Tu tens bebido os sedimentos presentes na taça estonteante e a esvaziaste. Você tomou até o final. Lembra quando a gente toma o suco de uva? Aí não fica lá no final da garrafinha aqueles sedimentos? Esqueci o nome daqueles negócios agora. Aí você bota no copo, a mesma coisa, fica lá os sedimentos. Você bebe, fica lá aqueles cristais. Aquilo ali não é porque o suco está ruim, ou o vinho também fica assim, ou o vinho está ruim, não significa que aquela bebida está estragada. Não, é porque ela forma cristais mesmo, natural da bebida, certo? Então ele fala assim. Só que onde é que ficam os sedimentos? No final. Já acabou todo o líquido, ficou só o finalzinho. Aí ele está apontando para isso. Até dos sedimentos você tomou, você virou tudo. Você teve que tomar até o finalzinho da medida da minha vingança, da medida da minha ira. Eu não vou retroceder 1 milímetro e nem vou avançar 1 milímetro. Você vai tomar a quantidade certinha. Qual era a quantidade certinha? Quem lembra aí? Dou um pirulito para quem lembra. Ninguém. Ninguém. Qual era a medida certa do juízo de Deus nesse momento? 70 anos, tá? Então vamos lá. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que tem bebido da mão do Senhor a taça da sua fúria. Tu tens bebido os sedimentos presentes na taça estonteante e a esvaziaste. O problema é que a bebida embebeda? Não. O problema é que essa bebida abate. Ela mata? Em princípio, não é o objetivo matar, mas tirar as forças de tal forma que ele se torne dependente de Deus. Não há ninguém para guiá-la dentre todos os filhos a quem ela tem dado a luz.
nem existe qualquer que a tome pela mão de todos os filhos que tem criado até a idade adulta. Dentro de Israel, dentro dessa população, não tem ninguém que possa guiar essa nação. Não há quem possa conduzir essa nação. Ele vai continuar. Estas duas coisas são vindas a ti. Quem estará triste por ti? Desolação e destruição, fome e espada. Por meio de quem irei eu consolar-te? Através de quem eu vou enviar para você uma mensagem de salvação, uma mensagem que te traga regozijo. Ele vai continuar. Cadê? Teus filhos têm desfalecido. Eles estão deitados no chão, nas áreas mais importantes de todas as ruas, como um antílope em uma rede. Eles estão repletos da fúria do Senhor, a repreensão do teu Deus. A fúria de Deus, o cálice dele, a cálice da sua ira, é justamente essa repreensão, é como se fosse um castigo mesmo. Ele está castigando o seu povo por algo que eles cometeram. E Deus avisou por muito tempo, não se misture com a idolatria. Eles continuaram rebeldes e agora veio o castigo. É um castigo tão violento que eles não têm forças em si, nem mesmo para levantar. E nas ruas, eles acabam desmaiando, desfalecendo. De quê? De fome. A gente viu no verso anterior aí. Desolação e destruição. Fome e espada. A mortandade está chegando a eles também. Portanto, ouve agora isto, tu, afligido e bêbado, mas não de vinho, para que fique claro que não estamos falando de uma bebida alcoólica ou de algum entorpecente. Estamos falando que a ira de Deus abateu a moral dessas pessoas. O próprio Deus agora está se preocupando em reerguê-las. Assim diz o Senhor, o teu Deus, que pleiteia a causa de seu povo. Eis que eu tenho tirado de tua mão a taça estonteante e os sedimentos presentes na taça da minha fúria. Então ele agora está dizendo o seguinte: se cumpriu o prazo, eu agora vou tomar da sua mão esse cálice. Eu agora vou tirar de vocês essa minha vingança. Eu vou tirar de vocês agora essa prostração que está sobre vocês. Essa vergonha, esse opróbrio, eu vou tirar de vocês. Tu não mais os beberás novamente, porém eu os colocarei na mão daqueles que te afligem, os quais têm dito a tua alma: curve-se para que possamos passar. E tu tens deitado com teu corpo como o chão e como a rua, para que eles passem por cima. Infelizmente, quem fez a separação desses capítulos separou a continuidade desse texto. E o que a gente vê como capítulo 52 é, na verdade, a continuidade ainda do capítulo 51. Porém, vamos parar por aqui e a gente vai dar continuidade nessa meditação com a Milene na terça-feira, tá bom? Mas a gente vai ver aqui que essas pessoas estavam abatidas, desanimadas, desfalecidas e sem uma grande perspectiva, ou melhor, sem nenhuma perspectiva de saírem daquela situação. Por quê? Porque, de fato, elas acreditavam que Deus não era com elas. Elas realmente creram que Deus havia as abandonado. Elas deixaram de crer em Deus
pessoal, que isso fique muito claro. Não. Senão Deus não estava mandando essa mensagem para elas. Por 3 vezes, Deus fala, meu povo que guarda a minha lei. Né? Ele diz quem é o povo dele. Esse povo, sim, está guardando a lei. Mas são pessoas que não acreditam que Deus possa ser com elas mais uma vez. Tem gente que fala, não, eu creio em Deus, mas eu nasci para sofrer. Não, não, eu sei que Deus tem poder para isso, mas eu acho que é um incômodo eu ficar perturbando Deus com meus problemas, com minhas questões. Então, a moral delas foi abatida. Deus falou: olha, não existe outro Deus para te salvar. E quem está dizendo isso para vocês é aquele Deus que está pondo vocês de castigo e colocando vocês em seu devido lugar, certo? Mas a mensagem que deve ficar dentro da gente é: não desanime, não desfaleça, não ache que chegou no final. O que Deus tem contigo, o que Deus tem conosco, é algo mais do que a gente possa imaginar, do que pensamos, do que possamos idealizar. E aí eu gostaria de ouvir agora vocês. O que vocês entenderam a respeito do assunto? Adriana, abre aí o áudio e fala. Não sei se eu acabei voltando, expliquei para você, estou vendo aqui sua mensagem agora, mas abre o áudio aí e fala com a gente. Adriana, esta qual, minha? Ah, muita zoada aí, entendi. Mas você entendeu? Eu consegui voltar e eu expliquei para você, você conseguiu entender? Ok. Mais alguém, pessoal, quer acrescentar alguma coisa? Ninguém? Milene, manda ver aí, Milene. Você está falando, Milene? O áudio não Não está está saindo aqui, funcionando. não. Pronto, aí. E agora? Isso, É, perfeito. falando, o microfone não está funcionando. Vendo esse, lendo, meditando no capítulo 51, me veio à mente que naquele período a idolatria dominava, é, é, o povo estava, né, tinha se voltado para outros deuses, não estavam mais confiando no Senhor, mas claro que existiam aqueles que confiavam. E aqueles que confiavam, que mantinham sua fidelidade a Deus, foram para o cativeiro juntos. Então, imagina o quanto foi sofrido para o povo que foi fiel passar por aquilo junto com os infiéis. O quanto foi difícil passar por aquele período todo da Babilônia enquanto eles mantinham a fé no Senhor, e somos humanos, né? E a gente passa por isso na nossa vida também. A gente aceita Cristo, a gente é, se entrega, se batiza, se arrepende, recebe o Espírito Santo e ainda passamos pelas lutas porque continuamos na carne. Então, se a gente leva para aquele período, para eles deve ter sido muito desanimador e muito difícil despertar a fé dos outros. Talvez no início, lembrando que é uma consequência da infidelidade, que foi uma consequência da idolatria, porém você sofrendo aquilo, vivendo em uma nação idólatra como aquela, sendo tentado a se corromper com tantos deuses, com tantas outras coisas, ficava cada vez mais difícil. Então essas palavras de Isaías chegam como um renovo mesmo para aqueles que são fiéis, para aqueles que estavam ainda buscando a eles, e que quando ele renova esse povo que está ali também no cativeiro, é uma forma de ser fonte para os demais que forem fiéis, para os demais que praticaram idolatria, para que eles se voltem, para que daquele cativeiro, tá, venha uma geração, venha um povo que venha fazer a missão que vai vir agora, que é de restaurar o templo, de voltar para a terra, de continuar com os propósitos de Deus. Então, eu fiquei muito nesse capítulo dessa forma, pensando naqueles que foram fiéis e estavam lá no cativeiro. Perfeito. E é bem interessante isso. Ainda fica para a gente a seguinte ideia: a mensagem é para um povo específico.
aqueles que, enfim, perseveraram em continuar seguindo a Deus. Não é mensagem para todo mundo. É que nem o evangelho de Cristo. Não é para todo mundo. A salvação de Jesus não é para todo mundo. Todos os caminhos levam a Deus. Não é para todo mundo, é mentira. Mentiras sobre mentiras. É para aquele que de verdade busca Deus, é aquele que de verdade tem intenção de ter um compromisso com Deus. Por mais que a gente venha a perceber que algumas daquelas pessoas, algumas não, provavelmente a maioria, ainda que elas estivessem confiantes em Deus, mas você vê que elas estavam abatidas no seu ânimo. E Deus está aqui animando. Ainda que isso aconteça, há dentro delas, sim, uma perseverança. Não, tá tudo errado, a gente vê aqui, a gente está aqui na Babilônia, esse povo adora outros deuses, tem estátua aqui para tudo que é lado, eles obrigam a gente a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, ameaçam a gente, etc. Mas não, eu vou continuar aqui de pé. A gente tem lá o Azarias, Ananias e Misaías, né? Misael, que se mantém de pé, não se curvam para a estátua. A gente tem Daniel lá que persevera, permanece. Se eu não me engano, é nesse período também que está Ezequiel, eu não lembro agora direito, pessoal, não vou mentir, mas eu acho que Ezequiel é do cativeiro babilônico também. Então, tem uma galera, tem uma turma que sim, continuava confiando em Deus. Se eles acreditavam que iam ser libertos daquilo ali, já é outra história. Mas Deus vai continuar trabalhando naqueles que confiam. Ah, você tem uma fé fraca, você é desanimado. Beleza, Deus ainda vai insistir em você. Ah, não, você não acredita em Deus. Ah, pô, peraí, não. Isso aí, essa promessa não é para você. Essa promessa não é para todo mundo. Deixa eu ver aqui. A Adriana colocou aqui, para mim ficou que Isaías vem chamando a atenção do povo para ter a confiança, dando exemplo de Abraão e Sara, perfeito, né? Paz da fé. Fala sobre o poder de Deus sobre as nações, sofrimento de Sião, promessa do Consolador, a restauração de Israel. Fica para mim que tem jeito para aquele que quer se converter perfeitamente. Tem jeito. Chegou outro dia lá um senhor no ponto de oração, completamente embriagado, e ele, não, para mim não tem jeito. Eu falei, não tem jeito se o senhor não quiser. Mas Deus, com certeza, gostaria de dar um jeito na sua vida. Então, tem gente que simplesmente despreza a oportunidade. Aí, meu irmão, Deus não pode fazer nada, né? Alguém quer acrescentar, falar algo mais? Maiana acabou caindo aqui. Ela disse que levantou a mão, mas eu não vi. Mas ela caiu, não voltou ainda. Nosso tempo aqui está um pouquinho estourado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar, fazer a nossa oração, tá bom, pessoal? Vou pedir aí para a dona Ana fazer a oração final. Pode ser, dona Ana? Sim, pode ser. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ainda na sua presença, Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de estarmos, meu Pai, meditando na sua palavra, entendendo, meu Pai, buscando entender tudo que o Senhor quer que nós venhamos entender. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que cada uma de nós não esqueça de onde o Senhor nos tirou e que a cada momento, meu Pai, nós venhamos ser fortalecidos para permanecermos na sua presença, Senhor. Nos dá força, meu Pai. Não deixa que a gente enfraqueça, nem que olhe para trás, mas que o Senhor, meu Pai, continue sendo o nosso alvo. A salvação seja o nosso alvo, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, derrama, meu Pai, a tua luz, que o teu Espírito conduza cada um de nós, meu Pai, para vencermos, meu Pai, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as tribulações que aparecem no dia a dia, meu Pai.
Ó Senhor, que o teu poder, meu Pai, venha estar dentro de cada um de nós, meu Pai, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando para vencer, para sermos testemunhas do Senhor, aonde estivermos, aonde chegarmos, e que haja a luz do Senhor brilhando em nossas vidas. Senhor, coloca a tua mão, meu Pai, poderosa sobre cada um de nossos familiares, Senhor. Alcança cada um deles, abra o entendimento, Senhor, para que eles venham entender, abre o coração, tira o coração de pedra, para que eles venham entender que a cada dia que passa, meu Pai, os sinais estão evidentes. Meu Deus, eu entrego, meu Pai, toda a nossa família, entrego todos nós em suas mãos e desde já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A senhora falou aí, né, de abençoar os nossos familiares, e eu pensei aqui, Pai, o Senhor pode suscitar dessas pedras filhos para ti. E é isso mesmo. Que assim seja. Pessoal, tenham uma boa noite e a gente se encontra novamente terça-feira. Que Deus abençoe a todas.